A gente está muito acostumado ao barulho, não é? A todo instante a gente tem ruídos, a gente está acostumado a barulho, né? Seja onde nós estivermos. Agora, a gente sabe que o silêncio também é muito importante, ou não? Ele pode dizer tanto, mas será que a gente está preparado para isso? Eu vou conversar agora com o neurocientista, psicólogo Fabiano de Abreu, que está ao vivo com a gente, direto de Portugal, para a gente poder falar sobre isso, sobre o silêncio. Oi, Fabiano, bom dia para você. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Tudo bem. Agora o quê? A gente está 11h30 da manhã aí em Portugal ou mais um pouquinho? É 11h40 agora. Oh, coisa boa! Obrigada por ter aceitado o meu convite para conversar sobre o silêncio. Eu sei que você tem um estudo, a gente vai esmiuçando aí junto com outros pesquisadores sobre a questão do silêncio, o que ele diz, mas antes eu gostaria de abordar com você o seguinte. É tão bom ficar em silêncio, eu praticamente gosto muito. Só que para algumas pessoas isso pode causar um estresse, não é? Por quê? Então, na realidade, eu fiz esse estudo justamente porque muitas pessoas não entendem o silêncio em si. Então, eu começo dizendo que não se pode mais falar em silêncio. A expressão mais abrangente seria os sentidos do silêncio. Os silêncios de submissão ou opressão não são benéficos e colocam o indivíduo na posição de quem não pode desejar. É diferente de você optar pelo silêncio. Assim como aquele silêncio de quem é muito inteligente e prefere ouvir mais e falar menos. Então, a gente tem que tentar analisar o motivo do silêncio. Se aquele silêncio é reflexo de algo da infância, até mesmo um trauma, ou se é uma opção mediante a própria personalidade da pessoa. É interessante isso, né? Se é opção ou o quê? Porque muitas vezes as pessoas estão caladas e estão ali com a sua expressão tranquila, mas por dentro há um barulho que elas não conseguem trazer até para poder melhorar. Exatamente. E se retrai e tem uma insegurança, inclusive até mesmo com medo de falar. O que é muito diferente daquele que prefere falar menos e ouvir mais. E há aqueles que falam o tempo todo e acabam sem saber o que dizer. É, exatamente. E quando eu tenho essa escolha, quero ficar em silêncio. A gente está num momento aqui no Brasil, a gente está passando por uma onda de frio, né? Nesse outono ainda, o inverno está para chegar. E aí você quer se recolher, você quer se acolher. E às vezes é bom ficar em silêncio. O que eu posso ouvir? Como é que eu escuto esse meu silêncio? É tão interessante falar isso, né? Como é que eu escuto o que esse silêncio quer me dizer? Que eu estou É abafando. uma autoterapia. Inclusive, eu tenho uma terapia em que você tem que ficar em silêncio, tentando ouvir o seu organismo trabalhar. Isso é uma terapia que eu criei, inclusive. Você fecha os olhos num ambiente bem silencioso. Claro que algumas pessoas vão escutar o zumbido do ouvido, que isso é muito normal também. Mas tenta escutar a sua respiração, tenta escutar os seus órgãos trabalhando. Sabe aquela coisa que você fica com vergonha da barriga, roncando, o intestino trabalhando? Não tenha, é porque você está vivo. Escute todo o seu organismo trabalhar e pense que você está vivo, e isso é a coisa mais importante na vida, porque a vida é viver. A vida é viver. E eu estou aqui conversando com o Fabiano Abreu, que é neurocientista, que é psicólogo, né, falando para a gente justamente sobre os sentidos do silêncio, o que eles significam, o que o silêncio pode nos dizer também. Eu quero que você participe pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Fabiana, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com você para a gente pensar muito no que você trouxe agora e já a gente volta nessa conversa muito boa. Eu reforço o Fabiano de Abreu, que é neurocientista, psicólogo, está sempre com a gente aqui no Manhã Total, direto de Portugal. Já volto, viu, Fabiano? Estamos de volta e hoje conversando. Eu desafiei vocês, desafiei a minha pessoa e o Fabiano, que está com a gente direto de Portugal, Fabiano Abreu, que é neurocientista, PhD, é psicólogo, e a gente conversando sobre o silêncio, os seus sentidos e a diferença que ele pode fazer na nossa vida. Fabiano, mais uma vez agradecendo você de participar aqui comigo nesta sexta-feira. Antes de voltar com as minhas perguntas para você, eu tenho aqui a turma participando, eu adoro também, porque a gente faz uma grande roda de conversa, né, Fabiano? Eu tenho aqui a Soraya que disse o seguinte:
Mônica, é muito bom falar sobre o silêncio. Cada pessoa tem seu estilo, a sua personalidade quando se trata sobre ficar em silêncio. E aí ela pergunta para você, a meditação, né, para o relaxamento cada vez mais demandado nos dias de hoje, o silêncio também traz esse momento? A meditação traz o silêncio ou nos faz escutar ainda mais? A meditação ela vai trazer o silêncio a partir do momento que você se coloca em posição e pensamento de meditador. Ou seja, você está meditando, você quer meditar e você mergulha naquela atmosfera da meditação. Agora, se você fechar os olhos, procurar meditar e todo o som ao redor que aparecer, seja um cão que vai latir bem longe de você, e isso te perturbar, então você já está com uma ansiedade aí dentro de uma situação que você tem que se preocupar. Porque a capacidade que você tem de abstrair-se, a capacidade que você tem de se concentrar, também está relacionado à ansiedade. Por exemplo, pessoas com problemas que têm relação com ansiedade, elas têm muita dificuldade na tomada de decisão e na concentração. Então, aí você já tem que começar a se preocupar e procurar até mesmo um profissional, caso você não consiga, não tenha a capacidade de meditar. E a meditação ela tem sido muito prescrita, né, por profissionais da saúde, justamente para isso, para que a gente possa até ter produtividade, até ter paz, né, porque o barulho às vezes tira muito a nossa paz. E aí tem a nossa amiga Patrícia, ela falou, Mônica, eu estou com os vizinhos que não param de conversar, conversam o tempo todo, ou seja, essa convivência também entre as pessoas que tem esse barulho, tem gente que fala muito alto, né, e conversa, e às vezes não sabe que de repente tem uma pessoa ali do lado que precisa um pouco de quietude, né? Nesse caso dela, entra também a ansiedade? Ou é uma questão mesmo até de educação, Fabiano? Entra a ansiedade no sentido de que até que ponto perturba os vizinhos em seus falatórios. Claro, não tem ser humano de ferro. Por mais que você tenha uma alta inteligência emocional, consiga meditar mediante a esta situação, tentar alterar a chave nessa atmosfera, é complicado você ter um vizinho lá que fala bastante, né? Eu, particularmente, procurei viver em um lugar em que eu não tenho vizinhos próximos e eu tenho muitas árvores. Isso me faz muito bem. Então, até que ponto compensa você tentar, com um jeitinho, conversar com os vizinhos e explicar para eles, contando até mesmo uma historinha do tipo, olha, eu sofro um pouco de ansiedade, então, se vocês puderem falar mais baixo, claro, com argumentos, para que isso não cause um conflito com o vizinho. Ou então, até quem sabe, se mudar para outro lugar. Às vezes pode ser o caminho, né? Você, como neurocientista, o que acontece no nosso... Você falou da ansiedade, e o que acontece no nosso cérebro quando vem, sabe, esse barulho? Vem a ansiedade, vem muito mais, sabe? A gente pode até, de repente, assim, ter aquele rompante, falando, meu Deus do céu, por que vocês estão falando tão alto desse jeito? Por que não consegue conversar baixo? O que acontece com o nosso cérebro? A ansiedade, ela faz parte do instinto. Ela funciona como uma pendência. Começa a perceber se você é muito ansioso, está vendo e ouvindo isso. Começa a perceber que você está sempre com a impressão de que algo está pendente, que está te faltando algo. Eu penso na ansiedade como uma pendência, mas ela não é ruim, porque ela faz parte do instinto. Se não existisse, a gente não sobreviveria. O problema é que o nosso instinto está relacionado aos hábitos do passado e não esses hábitos do presente. Então, estamos utilizando a ansiedade de maneira errada. A ansiedade, ela vai hiperativar, quando muito alta, quando muito constante, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela fica no sistema límbico, na região que controla a emoção e memória, inclusive. Então, a amígdala cerebral, ela vai buscar memórias que te possam safar daquela situação, que possa resolver aquela pendência. Então, quando você está num estado de ansiedade muito alto, constante, essa amígdala ela está hiperativa. Logo, você está o tempo todo buscando memórias negativas para suprir essa pendência. E aí você vai buscar mais recompensas para sair dessa atmosfera negativa que você está. Inclusive buscando mais o uso de rede social, de celular, de internet, para ter essa sensação boa. E aí é viciante. Você quer buscar mais e mais sensações boas, porque essa sensação boa vai fazer com que a ansiedade peça mais sensações boas e você entra num ciclo intermitente.
E aí o vizinho pode perturbar muito mais do que uma pessoa que não está sofrendo de um problema de ansiedade, porque você já está com ela hiperativada, o vizinho falando vai aumentar esse seu estresse em relação Nossa. a isso tudo e vai fazer com que você tenha problemas, inclusive em relação ao sistema imunológico, porque você vai ativar o eixo HPA e vai desregular o seu cortisol, que tem relação com o sistema imunológico. Vira uma bagunça, né, meu amigo Fabiano? Vira uma bagunça. Tem uma amiga Eu só nossa. falei 10% aqui. Então, só 10%. Imagina a bagunça. Tem uma amiga minha aqui, olha, a Lúcia, aqui de Uberlândia, ela falou, Mônica, eu faço tratamento contra a ansiedade. Aliás, a ansiedade, a pandemia fez assim com ela, né, Fabiano? Ela transbordou. Ela falou, e esse silêncio para mim é ótimo, sabe? Vem o barulho interno e ela enfrenta esse barulho interno até para que ela possa, me corrija se eu estiver errada, para que ela possa, Isso é enfrentando, maravilhoso. não é? Enfrentando esse barulho, que ela possa lá na frente aquietar um pouco mais, porque ela vai ouvir e vai trazer algo que possa resolver isso com ela, com autoconhecimento e com a ajuda de profissionais como você. Isso é maravilhoso porque está resultando para ela. Inclusive, ela está tendo a capacidade de utilizar a inteligência emocional e controlar a emoção. Porque um dos problemas da ansiedade em excesso é justamente interromper esse caminho entre a emoção e a inteligência. E aí você acaba tendo atitudes incoerentes, atitudes não tão inteligentes, porque o sistema límbico emocional sobressai. Então a terapia está resolvendo para ela, tanto que ela está conseguindo ter um pensamento inteligente de como controlar a emoção. Muito bom. Fabiana, você sabe que quando eu falei que a gente ia conversar com você a respeito do silêncio, muitas pessoas disseram assim para mim, algumas pessoas da minha convivência, Mônica, eu chego em casa, se eu não tenho meu marido, não tenho minha esposa, não tenho os meus filhos, eu ligo o rádio, eu ligo a TV, eu, sabe, vou para a cozinha preparar um bolo para escutar o barulho do liquidificador, que não consegue ficar em silêncio. E aí tem a nossa amiga marido, ela falou, Mônica, eu não gosto muito de silêncio, porque ela começa a ter pensamentos ruins. E aí ela precisa do barulho para que eles não a atormentem. Isso é comum também. Isso é um problema. Isso já é algo que ela precisa resolver. Por quê? É sinal que ela é muito ansiosa, é sinal que a ansiedade dela está ativando a amígdala dela de uma maneira para trazer memórias negativas. E isso, de forma constante, vai mudar a anatomia do cérebro, podendo resultar em transtornos. Então, precisa, sim, numa situação dessa, cuidar. Você pode buscar o silêncio de forma gradativa. Vai a um parque cheio de passarinhos e aí você vai ouvir a natureza. Eu sempre digo que o barulho da natureza nunca é um barulho. Isso é um silêncio. Adoro. Adoro passarinho também, viu, Fabiano? Adoro. Aí a Eliane Albino de Ituiutaba, ela acabou de chegar, ela falou, Mônica, eu gostaria de saber se é normal quando alguém, ela traz um outro sentido do silêncio para a gente, Fabiano. Eu gostaria de saber se é normal quando alguém te ofende e aí você fica em silêncio. Por fora, mas por dentro, como ela diz, está aquele furacão. O que eu posso fazer diante dessa situação? É que ela te pergunta, Fabiano. Contar até 10 e pensar que se essa pessoa te ofendeu, o problema está nela. Por quê? É muito simples. Se você está satisfeito consigo mesmo, se você está feliz, logo você está liberando neurotransmissores que te traz a sensação de felicidade. E como nós somos semânticos, quando estamos em homeostase, em equilíbrio, liberando esses neurotransmissores, de forma semântica nós não queremos afetar o outro. Nós queremos que todo mundo, todo ao nosso redor esteja bem, em equilíbrio. Porque o cérebro, ele preza pelo equilíbrio, pela homeostase. Então, se a pessoa te ofendeu, ela está com problema. O problema está nela e não em você. E pensa que você, de certa maneira, chama atenção e incomoda. Se você incomoda é porque você é boa. Então, não esquenta a cabeça, conta até 10. Fique preso nesse pensamento de que o problema está nela e não em você. E relaxa, porque a sua vida é muito mais do que a opinião dela. Opa, gostei desse conselho, viu? Aqui, olha, a Neide, Mônica, o barulho repetitivo me estressa. À noite, eu gosto do barulho para poder dormir. Ela gosta de escutar, eu acho que ela deve morar em apartamento, então ela escuta o barulho, sabe? Da vizinhança, aquele barulho noturno. E ela diz que gosta desse barulho para dormir. Olha que interessante, Fabiano. O barulho em si tem relação, o que ela disse, com a ansiedade. Obviamente, ela pode estar com ansiedade muito alta,
né? Tem outras relações também, por exemplo, não estou falando que é o caso dela, mas tem casos de pessoas com autismo que não gostam de barulhos repetitivos, não gostam de alguns tipos de som, né? Mas aí tem que estudar o caso de acordo. Mas se ela tem o barulho repetitivo, irrita ela, e se ela precisa de barulho para dormir, ela está com ansiedade muito alta. Porque o barulho repetitivo vai fazer com que a ansiedade dela aumente e perturba ela, e ela precisa de barulho para dormir porque a ansiedade faz com que precise que esteja acontecendo coisas ao redor, que os sentidos estejam funcionando. Fabiano, adorei a nossa conversa, viu? Muito obrigada por trazer esse tema desafiador para a gente nessa sexta-feira e continue sempre enviando as suas sugestões para nós, tá? Obrigado, Mônica. Bom trabalho. Obrigado, Fabiano de Abreu, ele que é neurocientista, psicólogo, PhD com a gente aqui no Manhã Total.